Olha que ponto a gente chegou. Escuta isso aqui com muita atenção. Meus amigos, eu não gosto do MBL, mas aqui nesse vídeo aqui, o Lindbergh apanha tanto do Kim Kataguiri que vale a pena a gente assistir esse vídeo. Cara, eu não voto ninguém do MBL, mas o vídeo tá muito bom. Mano, vamos ver isso aqui, porque o Lindbergh tem igual mulher de bandido, apanha e gosta, velho. Você acabou de falar, de alguma maneira esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como a Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater. Foi, mas quem inventou foi a Dilma, quem criou foi a Dilma, quem enviou o projeto pro Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que sai do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei pros seus dois maiores não são para super ricos. Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente tá falando dos mais pobres. A gente tá falando de pequenas, médias empresas, sendo a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução do imposto de renda com saúde e dedução do imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. Nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Esses são os dois maiores gastos tributários. Se for para enfrentar privilégio grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. Agora, Kim, você não falou aqui dos bancos. Mano, você não falou das... A cara desse maluco, velho. Dá pra acreditar no que ele fala, velho? Dá pra acreditar no que esse maluco fala? Olha a cara desse cara. Mano, você é doido, velho. Só engana a turma dele mesmo. Que é outra parte do projeto. Você é contra aumentar a medida provisória que aumenta a taxação dos bets? Taxação dos bancos? Que tira você essa pode bosta estar de certo bets. que esse cuidado a gente vai ter. Tô sabendo, vai. A gente não quer atingir classe média. A gente não quer prejudicar quem faz trabalho social, né? Quando o relator for indicado, esse cuidado a gente vai ter. Porque a gente acha que esse momento é o momento de fazer uma justiça. Eu vou responder muito rapidamente o que ele me perguntou, dizendo que em relação a bet, não tenho nada contra, né? Pode fazer a tributação. Em relação a banco, não vai mudar nada. Por quê? Se a gente mantém o oligopólio dos bancos, como sempre existiu, e inclusive os presidentes de Banco Central indicados durante os governos petistas sempre mantiveram o mesmo oligopólio bancário, desde Lula 1 até hoje. E lembrando também, né, Lindbergh, você tá falando aqui sobre privilégio, sobre os super ricos, sobre os banqueiros, mas Lula lá atrás colocou o Meirelles de presidente do Banco Central. Por favor, me ajuda. Né? Um banqueiro, um representante do sistema financeiro. Então, se você aumenta o tributo sobre os bancos, sem você quebrar o oligopólio, o banco simplesmente vai repassar isso para a taxa de juros. Hoje, não é à toa que o pobre paga 400% na taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Por quê? Porque não tem concorrência. O banco cobra quanto quer, eles combinam. Os bancos, meus amigos, nunca lucrou igual tá lucrando agora com o governo Lula. O Lula é um pai pros bancos. Por isso que esses super ricos aí quer que o Lula ganhe. Porque eles ganham muito dinheiro, cara. Você não vê, cara. É só o banco lucrando. E ele usa o pobre pra ganhar voto e o bando de trouxa acredita. Entre si, com a anuência do Banco Central. Aliás, o Banco Central hoje, sob Galípolo, indicado por Lula, autoriza, não vê problema, no Banco de Brasília, no BRB, comprar o Banco Master, que tá cheio de pilantragem de maracutaia lá dentro, comprando título podre, precatório, empresa em recuperação judicial, e aí a gente utilizando dinheiro público do Banco de Brasília pra cobrir o rombo, né, da roubalheira que foi feita no Banco Master, e o presidente do Banco Central, indicado por um petista, então deveria ser o cara que ia enfrentar o mercado financeiro, devia ser aquele cara que ia enfrentar os ricos, enfrentar os bancos. Afinal, o Lula reclamava do Campos Neto dizendo que ele era representante dos bancos, dos ricos, etc. Indicou o Galípolo, agora até você critica o Galípolo. Agora diz que ele tá adotando a mesma política do Campos Neto, mas e aí? Não foi o Lula que nomeou? O Lula nomeou errado? Lula nomeou mal? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh. Dentro da sua lógica de cortar privilégio, dentro da sua lógica de fazer enfrentamento aos ricos, o PT, na legislatura passada, votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Palhaçada. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído, a gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados, né? E aumentando os gastos. O Lula publicou medida provisória, beneficiando a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando pro bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online de baixa renda, por causa do lobby do velho da Van, da Magazine Luiza, das Americanas, né? Então, o Lula atendeu o velho da Van, a Haddad atendeu o velho da Van. Como tá com o velho da Van agora? Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro, porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e sinceramente é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte: o teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil,
e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo para ser votado agora nesse bolo. A questão do super salário nós temos que enfrentar. Mano, vocês acreditam no que esse cara fala? Eu não acredito de jeito nenhum, velho. O que esse cara fala pra mim aqui é tipo assim, blá, 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 blá. Porque, mano, isso aí, eles só tem fala, nunca faz o que promete. Principalmente o pai dele, né? Isso, Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra. E mentira da turma bolsonarista, que tava tendo lobby lá dentro com o velho da van e a turma pra votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento. Que queriam colocar 60%, o parlamento votou. Você sabe que você pode até dizer, o presidente podia ter vetado. Inclusive, vocês vê, né? Enganou o pessoal aí com alguns meses aí de alguns produtos tirando a taxação. E parece que no ano que vem vai voltar pior, mano, a taxa, sabe? Então, mano, faz o L aí. Você que gosta de comprar coisa da Shein, coisa importada, faz o L aí. Podia, mas seria uma crise política. O Lula resistiu o tempo inteiro. Digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. O Lula contra o tempo inteiro. Eu acompanhei isso. Aí de última hora disseram, cai de 60% para 20%, impuseram ali. Impuseram um acordo. Foi patrocinado e dirigido pela Câmara, pelo presidente da época. Foi isso que aconteceu. O Lula protestou contra isso o tempo todo. Essa é que é a verdade. E deixa eu te contar em relação à questão dos deputados. Todo mundo votou pelos seus estados. Votamos. Só que naquele momento, de lá para cá, houve uma mudança na conjuntura muito grande. O debate que está colocado no país agora é quem vai pagar a conta por essa crise que apareceu aí agora. Se são os mais ricos ou o que vocês defendem. Porque eu quero perguntar se o Kim defende tirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Eu quero te perguntar, Kim, também, se você é a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência. Molusco cortou dinheiro das Forças Armadas, da farmácia popular, cortou de um monte de coisa, velho. Agora do deles não mexe de jeito nenhum. Não quer fazer redução de gastos, não quer fazer nada. Velho, se eu for ficar cortando vídeo aqui, galera, vai ficar chato. Então, ou seja, que o aposentado pague menos, ganhe menos do que um salário mínimo. Você entende, Vilela? A discussão aqui é quem vai pagar a conta. Cara, então, esse é o debate que está colocado para o país. E eu vejo uma reação muito grande do Congresso, sim. Porque nessa hora, ninguém quer mexer em nada. Ninguém quer abrir mão dos benefícios tributários. Desembargador não quer mexer no super salário. Ninguém. E aí? Então, é em cima desse debate que eu te pergunto. Qual é a saída? A saída que o mercado oferece é essa. É tirar dos pobres. Primeiro ponto. Sou sim a favor de desvincular piso de saúde e de educação. E não é para investir menos em saúde e investir menos em educação. Nenhum país europeu, Estados Unidos, Japão, nenhum deles tem piso constitucional de saúde e educação. Todos eles têm saúde e educação melhor do que o Brasil. Esse modelo institucional é um fracasso. E é um fracasso porque não dá flexibilidade pro gestor governar como ele precisa governar. Aí você tá me falando, mas se não tiver piso, o político não vai investir nada, o presidente não vai investir nada, o governador, o prefeito não vai investir nada em saúde e educação. Não existe vinculação constitucional para assistência social. Não existe vinculação constitucional para Bolsa Família, por exemplo. E assistência social foi um dos investimentos que mais aumentaram nas últimas décadas. Assim, em 10 vezes mais do que a gente via nas últimas décadas e não tem vinculação para isso. Como é que você soluciona o problema, por exemplo, de em 2026 a gente ter mais idosos do que jovens, com piso da educação e com piso da saúde, com a realidade de 5 mil municípios diferentes, em que tem município que tem pessoas mais idosas que precisam investir mais em saúde e menos em educação porque não tem mais aluno. Essa é uma questão de governança, não é de tirar dinheiro do pobre para passar pro rico. É política pública pro pobre mudando de acordo com a prioridade do gestor. E para fechar, eu quero colocar o seguinte. Não foi respondido também, você falou sobre teto, sobre privilégio, mas do fato do PT inteiro ter votado na legislatura passada em aumentar o teto, em aumentar o salário dos ministros do Supremo, em aumentar o salário dos deputados, em aumentar o salário dos senadores, em aumentar o salário do presidente da República, em aumentar o salário do Procurador-Geral da República. Você acha que cerca de 36 mil reais era um salário baixo, era um salário incompatível com a função de um parlamentar, precisava aumentar para 46 mil reais? Você que tá falando do enfrentamento aos mais ricos, a elite pública também é elite, assim como a elite privada, e precisa ter seus privilégios enfrentados, inclusive a elite política. Veja só, o Brasil dessas desigualdades. Aí vamos lá, 800 bi de benefícios tributários. Isenções de todo tipo. Nós temos pagamento de juros, algo em torno de 900 bilhões. Então, cheio de problema no andar de cima. Qual é a proposta deles? Isentar os ricos, porque você foi contra a taxação dos fundos exclusivos. Então, o cara que ganha 100 milhões, ele pode ter um dinheiro num fundo e não paga nada. E o gari tem que pagar. Aí corta de onde? Corta de saúde e educação. A saúde e a educação brasileira tem que melhorar muito. No governo do Temer, quando fizeram o teto de gasto no governo do Bolsonaro, foi uma queda muito grande, foi uma coisa que o Lula recuperou. Então, Kim, nesse aspecto aqui, é preciso a gente saber que lá tá. Você faz o discurso correto em relação a privilégios do funcionalismo, que eu concordo, mas parece uma defesa grande das elites brasileiras, como se pudessem ter privilégios. E os trabalhadores pagando a conta. E vão ter menos saúde e educação? Segunda pergunta, Kim. 3 minutos para fazer a pergunta e algum comentário que queira fazer. Vamos lá, primeiro ponto, fundo exclusivo. É mentira, Lindbergh, que fundo exclusivo não pagava imposto, pagava na realização. Só na saída. Exatamente. E os outros não comem na saída. O que significa? Justamente, ou seja, você deixa 10 anos parado lá, você não Exato, se você não sacou o dinheiro, se você não pegou aquilo que o seu investimento rendeu,
você não paga, porque afinal de contas não tá indo pro seu patrimônio. Tá lá ainda parado, você não realizou o lucro. Tirou. E isso, Lindbergh, é assim no mundo desenvolvido todo. Não, tem assim cota, no deve mundo, ser 6 é meses. assim no mundo desenvolvido todo. Por isso, inclusive, qual que foi o efeito prático? Qual Devia foi? ser assim pra professora rede municipal. Qual que foi? Só quando se aposentar, você ia pagar o imposto. Tem vários, aposentadoria também, cara. Tem vários investimentos, inclusive previdenciários, que a professora faz e que ela só paga na realização, né? E aqui eu não tô fazendo defesa de rico, de bilionário, o que eu tô fazendo defesa é do Brasil, do sujeito não tirar o dinheiro daqui, que foi o que aconteceu. Porque essa tributação não tem no Paraguai, não tem no Uruguai, essa tributação não tem no Chile, e os investimentos dos fundos exclusivos foram pra lá. A gente perdeu dinheiro com isso, Lindbergh. Não trouxe benefício nenhum pra gente. Verifique com o Ministério da Fazenda, pergunte pro Haddad, quanto é que foi arrecadado com isso dos fundos exclusivos? No momento que saiu a notícia, todo mundo tirou. Todo mundo deixou de fazer investimento no Brasil. Então não adiantou absolutamente nada. Outro ponto. Você falou, olha, quando o Temer colocou o teto, foi um desastre para a saúde e para a educação. Eu lembro que colocavam como a PEC do apocalipse, né? Com o teto de gastos, a mortalidade infantil diminuiu, o indicador de saúde, e o IDEB cresceu acima dos governos petistas. Então não teve desastre de saúde e de educação, não. Pelo contrário. O Haddad, quando foi ministro da Educação, teve a capacidade de quadruplicar o gasto com a educação e entregar a gente no ranking do PISA pior do que ele pegou. Ele entregou um monte de colégio técnico, um monte de universidade. Aí a avaliação. Quanto que o aluno tá aprendendo de português, matemática, ciência? Pior no PISA do que ele pegou. Aí veio o teto de gastos e a gente cresceu no IDEB. Então qual que é a desculpa de que é a política de destruir política pública, de destruir educação, de destruir saúde? Você ter teto de gastos, alguns com um pouco mais de gasto real, alguns com um pouco menos de gasto real, com um pouco menos de gasto real, é política no mundo desenvolvido inteiro, que tem saúde, educação e segurança melhor do que a nossa. E não tem o nosso arranjo fracassou, Lindbergh. Não é à toa que a gente tá atrasado, que a gente ficou pra trás de outros países que estavam no mesmo estado que a gente. Olha quando a gente tava 40 anos atrás, olha onde tava a Coreia do Sul tava atrás da gente. Sobre privilégio tributário pra rico. Quando o Lula 1 pega o país, era de 2% do PIB. Quando o Dilma entrega em 2015, vai para 6,7% do PIB. Então quem triplicou o privilégio tributário para rico, para bilionário, foram os governos petistas. E não foi iniciativa do Congresso Nacional não, viu? Todo o privilégio, todo o benefício tributário veio de iniciativa do Executivo ou de parlamentar da base do governo. Vamos lá. Ah, mas Lula 3 é diferente, você pode me dizer. 2024 teve um destaque do PSOL para reduzir privilégio tributário, eu tava lá, PLP 210, no destaque no PLP 210, o PT todo foi contra, unânime, em não poder fazer esse corte de privilégio tributário já em 2024. Outro ponto. Mais uma vez reforço, foi Dilma que criou os privilégios na Folha, né, na renúncia na Folha, inclusive para a Rede Globo. Como é que você justifica a Dona Maria, lá, a manicure, o salão de beleza, pagar o tributo na Folha e a Rede Globo não pagar? Quando você falou, mas é momento econômico. Em que momento econômico isso é bom, Lindbergh? Nunca isso é bom. Outro ponto, para fechar. Em 2023, governo Lula, o BNDES emprestou 73 bilhões de reais a juros subsidiados para grande empresa. Estou excluindo todos os empréstimos para pequenas empresas. Velho, eu não gosto do MBL, mas ver esse Lindbergh apanhar, velho, num debate, não tem preço. Coloca nos comentários aí, meus amigos, Flávio22, porque ele é o nosso presidente. Como é que você pode falar em combate aos mais ricos quando o governo Lula tá tirando dinheiro do pobre, se endividando ao juro caro, que você critica, inclusive 15%, para emprestar dinheiro barato para bilionários, 73 bilhões de reais? Essa é a minha pergunta. Como fazer essa defesa quando vocês estão fazendo tudo isso para bilionário? Você sabe quantas pessoas, quando o Lula assumiu, estavam passando fome, pelos dados da Unesco, com insegurança alimentar? 33 milhões de pessoas. Nós já tiramos 24 milhões. Isso aqui são números. Em relação a números, Vilquinho, eu não sou deles que é lá, tem uns que levantam qualquer número. Mas essa é a trajetória real. Dele mesmo. A vida do povo mais pobre tá melhorando aqui no país. Em relação, você faz um discurso contraditório em relação aos benefícios tributários. Você diz, foi a Dilma que criou. Minha vida não melhorou, mano. A vida do vizinho aqui não melhorou. De outras pessoas que eu conheço não melhorou. Meus parentes não melhorou. Não sei de onde eles tiram isso aí. É brincadeira um negócio desse, mano. Só melhorou a vida dele e da quadrilha deles, né, mano? Aí sim, melhorou. Verdade, a Dilma criou uma parte. Tem um probleminha. Tinha um sujeito chamado Eduardo Cunha, que ela mandou X de exonerações, virou 3X. Ela depois quis tirar, que era para determinada conjuntura econômica. Aí você critica lá e agora não quer votar no corte linear dos benefícios tributários. Mas quem disse? Você no começo. Eu votei na renúncia para as grandes empresas. Agora, veja, eu não votei com oposição, não. Eu votei para terminar com o privilégio tributário. Então, boa. Vamos estar juntos nessa, entendeu? Então, eu acho que esse debate aqui é um debate central para a gente tirar o país dessa paralisia. Porque nós temos um certo impasse. Sim. Um certo impasse político. Eu espero que na próxima semana a gente consiga retomar as votações. Foi votada a urgência. Em pé que tá? Foi votada a urgência de um projeto de lei complementar sobre benefícios tributários. Que, em tese, escolhendo um relator, a gente pode votar na próxima semana ou na outra semana, desde que tenha um acordo. Então, veja, a gente vai ter que resolver uma situação fiscal. Tem esse dos benefícios tributários, tem a medida provisória que cobra dos bancos, que cobra das bets. Esse debate das bets é um debate que eu quero ver, viu? Porque muita gente contra, então cada um tem que se posicionar, né? Então eu espero que a gente consiga votar essa medida provisória e consiga também votar esse corte linear dos benefícios tributários. Vamos lá, antes de responder o Lindbergh, eu quero ressaltar as duas principais perguntas que eu fiz, Lindbergh, você não respondeu. Primeiro, em que momento, em qualquer momento da economia, é bom eu tirar o dinheiro do pobre para dar privilégio fiscal pra Globo? Em que momento? Você falou, não, no momento da economia que a Dilma criou era bom. Em que contexto isso é bom? Isso você não respondeu. Outra coisa que você não respondeu. Daqui a pouco. Outra coisa que você não respondeu. Como que você pode falar em combate a bilionário, em combate a rico no governo Lula, quando em 2023, o governo Lula, ele concedeu 76 bilhões de reais do BNDES para grande empresário? E não são todos os empréstimos do BNDES, eu já excluí todos pros pequenos e médios. 76 bi saiu de bolso de pagador de imposto pobre para ir para rico.
Você não me respondeu. Como se pode falar em combate a bilionário sem você falar nisso? Respondendo, e outro ponto também pra corrigir, você jogou pela segunda vez, né, a culpa na Câmara dos privilégios do governo Dilma, né? Meu, desculpa aqui. Vai. O Lindbergh toda hora quer me distrair aqui, ele tá sacaneando já. Foi pra tirar sua atenção. Toda hora ele olha o tempo, olha o tempo. Não. É que agora tem 2. Desculpa. Mas eu tenho 3 agora, né? Tá, desculpa. eu usei 1, tá, vamos lá. Você falou, jogou a culpa na Câmara em relação aos privilégios tributários do governo Dilma. Na maior parte, né, no período em que a Dilma criou a maior parte dos privilégios tributários, foi 2011 a 2014. Cunha não era presidente da Câmara. O presidente da Câmara era do PT. Cunha assumiu em 2015. E a aprovação foi de 11 a 14. A aprovação da maior parte deles. Então não dá pra eximir Dilma e o governo petista de responsabilidade. E outra correção. Se o corte em relação às renúncias tributárias tá excluindo aquelas da Constituição, como o Simples, por exemplo, não é linear, Lindbergh, você tá falando errado. Não, porque se for linear, era em cima dos 800 bi. Então não é em cima dos 800, é em cima de 150. Se é em cima de 150, a gente vai cortar 15 bi. E o governo vai tocar 250 bi. Então assim, o governo tá gastando 250 e vai economizar 15 com privilégio tributário, isso é piada. Eu quero cortar mais privilégio tributário que isso. Eu que sou da direita, o defensor dos ricos, dos banqueiros e tal. Olha, primeiro que eu tenho que responder. Pra mim, o MBL não é de direita, mano. É um partido de esquerda disfarçado tentando falar que é de direita. Porque as pautas que eles seguem, que eles fazem, velho, não puxa nada pra direita, velho. Os caras votam junto com a esquerda. Então, eu não confio no MBL, velho. E perguntar no final. Deixa eu perguntar no final. Deixa eu contar, é mais claro que quando eu falei corte linear, como é uma lei complementar, tudo que tá garantido pela Constituição tá fora. Então não é 800 bi. Não é 800 bi. O Haddad tá falando em 20 bi que vai ter pro governo. Com esse corte, o que é uma vitória. Veja bem, falou 800. porque PEC, 800 bi são todos os benefícios tributários, tem razão. Se o PT combate bilionário, se o PT combate grandes empresários, se o PT combate os mais ricos, por que então grandes empresários como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, UTC Engenharia, doaram pra campanha da Dilma em 2010 e 2014? Tentando me enganar, né, espertinho? Se o PT enfrenta grandes empresários, por que grandes empresários financiam o PT? Pô, é meio esquisito isso pra mim. Por que a JBS mandou 65% das suas doações pra campanha da Dilma em 2014? O JBS, os irmãos Wesley e Wesley, me parece que são bilionários. Da última vez que eu vi, tinha algumas dezenas de bilhões. Por que o bilionário então tá doando pro PT se o PT enfrenta bilionário e privilégio de bilionário? Cozan, do Rubens Ometo, doou mais de 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais pra campanhas petistas. Então, pera, o Ometo é um bilionário também. Se ele tá tendo seus privilégios, seus interesses enfrentados, ele que é um bilionário que explora o trabalhador, por que ele tá doando pro seu inimigo? Cultralha, Ambev, Vale, Queiroz Galvão, MRV, todas fizeram grandes doações generosas, milionárias pro PT. Então como que aquele que tá tendo seu privilégio atacado pelo PT tá doando dezenas de milhões de reais pro PT? Eu nunca recebi um centavo do Almeida. Nem conheço esses donos dessas grandes empresas, nunca nem vi pessoalmente, nem de longe eu vi, né? Muito menos receber algum dinheiro pra minha campanha. Se eu tô defendendo o interesse deles, então, gente, já tá errado, viu? Tá faltando pingar aí. Porque eu tô defendendo o interesse dos bilionários, os bilionários não estão me ajudando em nada, né? Tô mandando dinheiro pra campanha do PT. E pra fechar, essa é uma pergunta, né? Do porquê. Como que o PT pode fazer enfrentamento a bilionário e são os 3, né? Você são 5 e 40 minutos. É a resposta. Eu tô respondendo já. Caramba, a gente tá perdido também, né? Vocês estão perdidos hoje. Tá É a resposta. É a resposta? Então ótimo. Então vamos lá. Então eu quero reforçar, né, que é uma contradição você dizer que tem esse enfrentamento a bilionário e bilionário fazer todas essas doações pro PT. Aliás, hoje, né, viu uma meia dúzia de tonto aí do MTST do Boulos, amigo de vocês agora. Antes quando ele era candidato a presidente, ele batia no Lula. Aí depois ele sossegou, foi pra base e agora não bate mais no Lula. Agora ele é da área lulista do PSOL, né? Invadiram lá a sede do Itaú hoje e o PT também diz que enfrenta os grandes bancos. Mas o Itaú nunca teve tanto lucro quanto o governo Dilma, 110 bilhões de reais. Então peraí, lucro, não tô nem falando de faturamento, hein, Gilberto? Tô nem falando de... Depois que eles pagaram todos os funcionários, todos os seus gastos, todas as suas estruturas, eles embolsaram 110 bi. Então esse privilégio todo. Durante o governo Dilma, eles batendo recorde de lucro. Cadê o enfrentamento? E pra fechar, eu quero colocar o seguinte. Eu vejo, Lindbergh, você reclamando muito sobre emenda parlamentar, sobre o orçamento que o Congresso sequestra do Executivo. E eu concordo com você, para mim, emenda parlamentar não tinha nem que existir. Em país sério, no mundo desenvolvido, não existe. Não existe em Europa, não existe nos Estados Unidos. Estados Unidos e Europa existe, aliás, e é chamado de barril de porco, de tão vulgar que é um parlamentar que vive de levar dinheiro para sua base. Mas em 2019, durante o governo Bolsonaro, o PT votou inteiro, com exceção de do Pedro Kizai, votou inteiro a favor de emenda impositiva de bancada, para colocar na Constituição e sequestrar o orçamento. Depois... em 16 de agosto de 24, você tuitou. STF formou maioria para restringir a emenda PIX e as emendas impositivas. A decisão foi do ministro Flávio Dino para aumentar a transparência do orçamento. Parabéns, STF. Quem criou a emenda PIX foi a Gleisi Hoffmann. Ela é autora da emenda constitucional da emenda PIX. Olha, em relação ao Itaú, Quinto, deixa eu só falar uma coisa. Teve um período que tinha financiamento privado de campanha. Ajudavam todo mundo, mas, na verdade, eu vivi muito no Senado aquele processo do golpe, que eu considero golpe contra Dilma. Houve uma coalizão econômica e política ali, porque queriam implantar um outro projeto. Então você citou o nome de um bocado de gente aqui, que não é verdade, que são mais simpáticos a gente. A gente já sentiu o peso dessa elite econômica contra um projeto de inclusão social. Mas doou milhões contra... pra vocês. E vai ver do outro lado. Vai ver quanto é que tinha ajudado a campanha do Aécio. Era o modelo que existia de financiamento. Vai atrás do outro lado. Foi mais pra vocês. Foi. JBS 65% foi pra vocês. Eu duvido. Tem alguém... Mostra. Ó, tem participação, tem gente dessa aqui que você citou, não quero entrar no nome, teve participação ativa no golpe pra tirar a gente do poder. No golpe contra Dilma. Agora, vamos lá, você falou do Itaú. Então vota na proposta nossa. Quer dizer, Itaú, você tá ganhando muito dinheiro, você é banco. Nós chamamos de capitalista, você vai continuar ganhando muito dinheiro. Só que... agora o juros sobre capital próprio, que é uma espécie de isenção que você está tendo, não vai ser desse jeito. Eles acham que a população é otária. Chega no dia da votação,
Depois eles tiram tudo que faz parte do bolinho deles, ali eles tiram disso aí e taxam os outros, velho. Sempre funcionou desse jeito. Não é à toa que você vê JBS, essas empresas aí, tudo puxando farinha pro partido deles, né? Por quê? Porque tem algum interesse. Sabe quanto é que só isso aqui a gente pode aumentar de arrecadação? 5 bi. É melhor fazer isso do que tirar do aposentado. É melhor fazer isso do que tirar da saúde e da educação. É esse debate que eu vejo. Muita gente da Câmara faz discurso para fora e na hora não entra isso. Então esse é um ponto central. E eu quero entrar aqui já, no tempo que me falta, sobre isenção de imposto de renda. A proposta do Haddad. Olha, o Lula, Vilela, vai entrar pra história como o presidente que mais baixou o imposto, ao contrário das fake news. É verdade. Você sabe quanto não, aí você forçou a mão. Você não, eu vou te dar um número. Eu vou te dar um número. Sabe quantos por cento dos brasileiros vão ficar sem pagar imposto? Sabe essa risadinha dele aí? É rindo do brasileiro, do povo trouxa, otário que acredita neles. 92% dos brasileiros. Sabe por quê? Eu te digo, Vilela. Governo Temer e Bolsonaro. Quem ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda. Bolsonaro não reajustou a tabela de imposto de renda nem pela inflação. O que aconteceu com o Lula já agora? Já tá 2 salários mínimos. Quem ganha 3.030 e tantos não paga imposto de renda. Com a votação dessa anistia, dessa isenção, até R$ 5.000 e a redução de 7 mil para entre 5 e 7 mil vai ter redução. 92% dos brasileiros não vão pagar impostos. É claro que a compensação que a gente quer é o quê? Que tem uma tributação maior dos ricos. Porque sabe o que acontece? Eu falei aqui já da professora do Gari, que pagam 27% e meio. Eu já falei deles. Mas é o seguinte, essa turma, nós estamos falando de 140 mil pessoas só pela proposta do Haddad que contribuiriam. 0,06%. Esses bandos de cafajeste tinha que diminuir imposto, não aumentar. Aumentar do rico. Não, tem que diminuir de todo mundo. Os que eles arrecadam, velho, não é brincadeira um negócio desse. Eles arrecadam e pra onde que esse dinheiro vai? Pra onde que esse dinheiro tá indo? Sabe o que o Haddad e o Lula estão querendo? Que paguem entre 2% e meio a 10% é muito pouco. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Os mais ricos? 37,5%. Na Europa, 40%. Então essa é a realidade. Eu quero saber aqui se você vai votar a favor desse projeto. A realidade do Brasil é diferente da de lá. O empresário paga tanto imposto que se aumentar mais o imposto do empresário, ele vai começar a demitir o funcionário porque não vai ter como pagar. Vai fazer um funcionário trabalhar por 10 dentro da empresa. Não era a pergunta dele, era a réplica. Agora, Kim. Já bagunçou tudo. Tudo bem, responde na sua pergunta. Você tem a terceira e última pergunta desse bloco pra ele. 3 minutos para responder e perguntar. Vamos lá, Lindbergh, anota aí pra você estar esquecendo de me responder. Emenda Pix. Vou falar sobre você isso. Criticou. Quem Não. criticou? A Gleice estava errada? Não. A Gleice cometeu um erro Não, grave. eu vou te ao criar explicar o que a tem emenda que ir. Pix. Tá. Emenda impositiva de bancada. PT errou ao votar a favor, a constitucionalizar a impositividade dessa emenda? Eu acho que só o deputado Pedro Kizai, e eu parabenizo ele do PT, votou contra, e eu acho que ele acertou. E todo o resto do PT errou. Você concorda comigo? Todo o resto do PT votou errado, fez mal. Nós eu somos acho. contra isso. Eu A acho. emenda Pix da Gleice é diferente. Eu vou te explicar. Não, nós quem? Porque o PT inteiro votou a favor da PEC, menos o Kizai. Então nós, você pode ser, não sei o resto dos colegas. Seus colegas da leitura passada votaram a favor. Mas vamos, agora eu preciso te responder também, né? Você colocou sobre, porque o Bolsonaro não reajustou nem pela inflação. Nos 16 anos que o PT ficou no poder, também não teve reajuste da tabela nem pela inflação. Você está enganado. Você é bom de número, aí você está enganado. Vocês Teve 1, 2 ou 3 anos que não houve. Você está enganado. Você, 1 ou 2 ou 3 anos, a maior parte dos anos. Não é verdade. 1 ou 2 ou 3. Não é verdade. A maior parte dos anos. Não é verdade. De 1 para 2 para 3 é muita coisa. Não. E terceiro que, na maior parte dos anos... Eu tô dizendo a você que você tá errado Não, nesses eu vou números. te falar, olha. Eu peço a mansua aí daqui pra aqui já pra levantar, que é fácil levantar. Ó, E eu vou te mostrar, claro. Não, você tem que pedir pra assessoria mesmo, pra isso. Vou te mostrar que Mas eu tá vou te dizer o seguinte, o cálculo da receita mostra que, nos governos petistas, a não atualização da tabela do imposto de renda fez com que aumentasse a arrecadação real em 600 bi, ou seja, teve aumento de imposto real de renda, e vocês colocaram 600 bi no caixa do governo, no bolso. Aí agora que vocês estão vindo com esse projeto, eu vou votar a favor da isenção? Vou votar a favor da isenção. Agora, eu acho que todo mundo tem que pagar menos. Você falou, porque a Europa é tanto, os Estados Unidos é tanto, e a tributação do consumo deles? Vamos cortar aqui também o do consumo pra ser igual dos Estados Unidos. Claro. A tributação do consumo, você concorda que tem que ser a mesma alíquota dos Estados Unidos, a mesma alíquota E aumentar a renda da própria. Alemanha? Né? Aí sim, quando a gente tiver produto baratíssimo e a gente não estiver assaltando metade do bolso do trabalhador na consumação, aí nós vamos conversar. Porque acho que a diferença fundamental, Lindbergh, entre meu debate, mim e você, nessa questão é o seguinte. Eu defendo que todo mundo pague menos, porque o Brasil tem a maior carga tributária nos países em desenvolvimento. A maior de todos os nossos países, entre todos os nossos países. Inclusive os mais ricos pagam menos. Inclusive. Claro, não vão pagar nada, já não pagam mais nada. Inclusive. Mesmo porque você falou, por exemplo, do Itaú. Mano, não entra na minha cabeça, velho. Esses caras vivem aonde? Se o empresário tiver um pouco mais de dinheiro, ele vai poder investir mais na empresa, ele vai poder contratar mais, vai. Vai poder, né? Porra, velho, os caras põem o empresário como vilão, é um empresário que dá emprego. Não é à toa que várias empresas aqui foi pro Paraguai, velho. O Haddad tá sendo o melhor, né, pro Paraguai lá, velho. O Paraguai agradece demais o Haddad. Agradece, velho. Aí você falou, mas você vai votar juros sobre o capital próprio do Itaú? Eu vou fazer uma proposta que você vai achar que eu sou de extrema esquerda agora, Lindbergh, pra ver se de fato você quer enfrentar banco, de fato você quer enfrentar privilégio. Porque o que eu disse pra você, e eu repito, é o seguinte, não adianta aumentar imposto no banco se eles têm oligopólio, se eles têm o controle do mercado, eles vão passar tudo pro lombo do trabalhador, como sempre passaram. Então vamos dissolver o Itaú Eles sabem e separar disso. em 3, 4 bancos diferentes, transformar o Itaú em 3, 4 bancos diferentes,
pra concorrer entre si e proibir que o mesmo grupo econômico controle esses 3, 4 bancos diferentes, aí sim a gente vai estar falando de mexer com interesse grande. Aí sim a gente vai estar falando em mexer com lucro de banco de verdade. Porque se for manter a regulamentação do Banco Central como sempre se manteve em todos os governos, inclusive nos governos petistas, vai repassar esse custo pro lombo do trabalhador, a mesma coisa IOF. Vocês falaram sobre o IOF de tributar em cima dos mais ricos, as grandes empresas não se afetam por isso, porque elas têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco na tributação de crédito no IOF é pequena e média empresa. O grande pega no mercado de capital e não depende de banco. Então vocês falaram, né, nessa história do IOF, de tributar o mais rico, e na prática vocês estavam colocando nos médios e nos pequenos empresários. E aí, a pergunta que eu faço pra você é o seguinte, ainda sobre a emenda parlamentar. 16 de maio de 2025, a Natália Portinari do UOL revelou que o Lula criou um orçamento secreto de 3 bilhões na saúde pra distribuir pro Centrão. E você se diz um crítico do orçamento secreto. Como é que é? Desculpa aqui. Não, peraí, agora eu vou precisar. Se eu vou repetir, eu preciso de tempo. Então vai. Em 16 de maio de 2025, a Natália Portinari, jornalista do UOL, revelou que o Lula criou um orçamento secreto de 3 bilhões da saúde pra distribuir pro Centrão. Quero saber sua opinião sobre isso. Em 2024, o PT, inclusive com voto de Vossa Excelência, votou contra a emenda do PSOL que permitia um bloqueio de 15% nas emendas não impositivas. Ou seja, o PT considerou mais importante deixar cortada a saúde e da educação antes de bloquear dinheiro para emenda parlamentar. Então quem tá falando de cortar em política social não sou eu. Foi o voto de vocês que derrubaram essa emenda. Né? Então a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Lula e você reclamam do Congresso sequestrar o orçamento. Mas a Glaze foi a autora da emenda PIX. O PT votou a favor da impositividade de emenda de bancada. O Lula criou 3 bi de orçamento secreto. E eu vou trazer um bastidor aqui. O PT ofereceu 5 milhões de reais em emenda de orçamento secreto para cada deputado que votou o tal do pacote de ajuste fiscal do Haddad. Então, o Lula dizia na campanha que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país. E agora, deixou de ser? Não é mais o orçamento secreto, é o orçamento do amor? O que você tem a dizer, Lindbergh, sobre o governo pagar 5 milhões para cada deputado de orçamento secreto para votar a medida do Haddad? Agora, ele foi 6 minutos. Ele tem 3 minutos a mais. Ele tem 8 minutos, até 8 minutos pra Não, mas responder. não era a minha pergunta? Então, Era 3, eu tinha 3, você fez 6. Agora ele tem 8 minutos pra responder. E aqui é uma bateria. É, normal, Por isso que normal. aquele negócio 15 minutos e 15 é melhor que o cara No terceiro bloco é assim. Deixa eu primeiro corrigir aquilo que eu tinha te falado. Olha aqui, para ser criterioso. Dizer ano a ano do governo. Primeiro ano do governo Lula ganha em 2002, assume em 2003, 2004. Não faz correção da tabela. 2 anos. 2005 faz uma correção de 10%. Compensando o que aconteceu 2 anos. Foi 10% a mais de correção. 2006, correção de 8%. Resultado do primeiro mandato do Lula, correção acumulada de 18%. Menor que a inflação acumulada. Que foi um pouco menor que a inflação acumulada, mas teve correção. Vamos deixar. Aí vamos depois. 2007, 4,5%. 2008, 2009, 2010, 4,5%. Então veja, isso aqui foi parte do reajuste automático. Então a sua história que o PT ficou 16 anos. Vamos lá, Dilma. Correção em todos os anos. 2011, 2014, continuou o reajuste anual de 4,5%. 2015, aí ela fez uma coisa diferente. Faixas menores tiveram correção de 6,5%. E as outras tiveram entre 4% e 5%. Isso aqui são números. Mas então vamos admitir. Vamos admitir que somando a menor que a inflação. Não, tudo não. Na superior, não. Desse processo do nosso governo, eu não tenho dúvida. O Brasil não crescia 4,5% todo ano. Teve correção aqui de 10% do Lula lá atrás. Então, veja, é completamente diferente do que aconteceu agora, que não houve zero. Nem inflação. Tanto no Temer como no Bolsonaro. Era 1903. Foi decisão do presidente Lula. Não adianta jogar pra trás. Eu acho que eu trouxe o livro certo pra você. Porque muito sofisma. Nesse caso... Foi abaixo da inflação, eu te garanto que foi abaixo da inflação. O que eu te digo... Veja, Lindbergh, você mesmo criticou a falta de transparência de emenda PIX, tanto no seu tweet que eu li. E aí você disse, ó, que bom que o Flávio Dino mudou a lei, aprovada e idealizada pela Glaze, pra dar mais transparência pra emenda PIX. Porque quando foi aprovada no texto da Glaze, não tinha transparência da decisão do Flávio Dino. Então você tá admitindo, ou então você voltou atrás nessa ideia do seu tweet, você tá admitindo que no texto original da Glaze não tinha transparência e depois o Supremo declarou que essa falta de transparência do texto da Glaze aprovado era inconstitucional. Aí você pode falar, não, de fato, tem um reparo a se fazer naquele texto que foi aprovado pela Glaze e eu concordo com o Supremo, mas o texto original estava errado. Aí você tem que concordar comigo. Eu quero resgatar coisas aqui pra deixar o Lindbergh, dar oportunidade pro Lindbergh responder sobre tudo sem deixar escapar nada, né? Primeiro, eu acho engraçado quando fala ultraliberal, sei lá, penso no Ultraman lendo um livro de liberalismo. Ultraliberal, né? Parece um negócio que é hiper extremado, né? Um negócio revolucionário. Vou matar uma pessoa pra promover o livre mercado, né? Um negócio, você fala com um cara um ultra esquerdista, eu tô pensando num stalinista, né? Eu tô pensando num cara... Mas enfim, vamos lá. Lindbergh, eu quero que você me explique nessa sua lógica de combate a privilégio e tributação dos mais ricos. Primeiro, você não deu sua opinião sobre a minha proposta da gente dissolver o Itaú e dividir em 4 bancos diferentes pra promover a concorrência, acabar com o oligopólio e baixar juros. Vambora, como é que vai tributar? Vocês estão no poder, vocês podem. Vocês estão no uso, vai lá com o CAD e manda, precisa quebrar em 4 porque é oligopólio. Entra no Estado intervir? Não, eu acho que tem que promover concorrência. Eu acho que tem assimetria de informação, tem falhas de mercado. Eu não sou anarquista, né? O liberalismo contemporâneo, né, defende sim que haja o combate à assimetria de mercado, que haja o combate à falha de mercado. O que não me parece é que vocês querem fazer esse enfrentamento, porque vocês foram aliados históricos dessas elites, né, que vocês dizem combater. Mas vamos reforçar então. Que bom que você concordou com essa proposta. O Itaú fica esperto que a qualquer momento o Lula pode dissolver vocês em 3 ou 4. Aqui que o Lindbergh concordou comigo. Lindbergh, quando a gente pega os últimos 20 anos, né, da perspectiva histórica, o Brasil foi um dos países em desenvolvimento que menos se desenvolveu. A miséria e a pobreza caiu em todos os países em desenvolvimento. Todos. Não teve nada de especial no Brasil nesse sentido. Pelo
Por que o PT quer manter o povo pobre? Porque sabe que se manter o povo ali na mão deles, eles vão ter voto, velho. Só que eles caiu do cavalo porque não tá mais assim. O povo acordou, velho. E vai tirar ele, vai entrar o Bolsonaro. Contrário. Aqui, quando a gente faz um paralelo com outros países em desenvolvimento, teve uma das menores quedas proporcionais. Né? Então, os últimos 20 anos que a gente viu, na realidade, foram os nossos pares. Antes a gente fazia piada, né? Ó, tal produto vem do Paraguai. Hoje é o contrário. O Paraguai tá mais rico, tem uma renda per capita maior, se desenvolveu mais. O Uruguai é a mesma coisa. O Chile é a mesma coisa. O Sudeste Asiático é a mesma coisa. Coreia do Sul é a mesma coisa. Outros países em desenvolvimento é a mesma coisa. Então nós ficamos para trás, nós fracassamos. Não foi o modelo institucional que funcionou e que nos fez avançar. E eu quero que você me explique, nesse sentido, aliás, é um comentário na pergunta dele. Então, eu vou comentar o seguinte. O Lindbergh diz que tem um enfrentamento aos mais ricos, que o governo Lula está preocupado em enfrentar os mais ricos. Lindbergh votou, PT e PL, né? Lula e Bolsonaro votaram juntos ali, para aumentar o preço da nossa conta de luz, Vilela, em 200 bilhões de reais. Os dois votaram juntos para derrubar o veto do Lula, viu? O PT votou para derrubar o veto do Lula e aumentar 200 bilhões de reais na conta do mais pobre. PT e PL, Lula e Bolsonaro também votaram para aumentar o fundo partidário em dezenas de milhões de reais, né? Também para derrubar o veto do Lula. Não, vocês votaram para derrubar. Certeza absoluta. Absoluta, vocês votaram para derrubar, Lindbergh. Em 2023, o governo Lula aumentou os gastos públicos com programas sociais e retornou políticas como o PEC, Programa de Aceleração do Crescimento. Na sua visão, esse aumento de gastos comprometeu a responsabilidade fiscal? E o que você achou da condução de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda nesse contexto? Não, acho o seguinte, o problema não é gasto social, é muito diferente do que o Lindbergh coloca. Em nenhum momento eu defendi cortar saúde e educação. Desvincular o piso significa que um município, por exemplo... Sabe uma coisa que eu já vi acontecer? Prefeito que não tem o que fazer com o dinheiro na educação. Eu não tô falando que isso é a realidade do Brasil inteiro, mas eu tô falando que não dá pra impor esse piso pra 5 mil municípios. Por quê? O prefeito tava, assim, com gente morrendo em fila de hospital. Só que na educação, ele não tinha onde gastar. E aí o que ele fazia? Sobrava. Só que ele precisava gastar, senão ele comete crime de responsabilidade, porque é a obrigação imposta pela Constituição. O que ele fazia? Ele trocava os computadores de todas as escolas todos os anos pra gastar aquele dinheiro. O que eu defendo é que você tenha flexibilidade no orçamento dentro de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente, de política social, para o governante eleito fazer a melhor administração daquele dinheiro possível. É isso. E é o que acontece no mundo desenvolvido, é o que eu disse, Lindbergh. Esse é o modelo dos países desenvolvidos. E todos eles, sem exceção, têm a saúde, educação, segurança, infraestrutura e meio ambiente melhores. Quer dizer, meio ambiente não, porque os países europeus não são muito exemplo, não. Mas saúde, educação e segurança, eles têm os melhores que as nossas. E eles não têm essa vinculação. É loucura você vincular uma porcentagem da receita e comprometer essa receita sem você saber. Ah, eu preciso gastar nisso? Isso é prioridade? Ótimo. O gasto que eu fiz funcionou? Vamos avaliar a qualidade desse gasto? Não existe essa avaliação. O que eu sou contra é como eu acabei de colocar. 200 bilhões de reais em aumento de conta de luz, que PT e PL votaram para aumentar. E isso eu acho que o Lindbergh não nega. 92% da bancada do PT votou para aumentar a conta de luz em 200 bilhões de reais para favorecer bilionário. Para favorecer bilionário, construtor de termoelétrica. Energia suja, financiada com o nosso dinheiro para aumentar a conta de luz, que o PT e 92% da bancada votou para aumentar essa conta de luz. E fala sobre os mais pobres como se a vida deles estivesse maravilhosa agora. A gente está vivendo uma inflação de 7% nos alimentos. Né? O Lula apresentou um veto para obrigar pessoas com doença sem cura. Então imagina, Vila, você tem uma doença que não tem cura. E aí você teria direito a receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Você apresenta, né, o diagnóstico e recebe aquele benefício. Eu tava vendo esse dia no Instagram, meus amigos, o cara tomou um remédio raro. Esse remédio custa aqui no Brasil 24 mil reais. O que é que ele fez? Ele viajou lá pro Japão, foi pra Coreia do Sul pra comprar esse remédio. Lá ele gastou 2 mil reais. Na hora que ele voltou pro Brasil, foi taxado em 8 mil e pouco. Que país de merda é esse, mano? Que país de merda é esse? O Lula queria que você ficasse apresentando aquele diagnóstico várias vezes, mas é uma doença que não tem cura. Então não vai mudar o seu diagnóstico, você não vai ser curado. E o Lula apresentou um veto para que essa pessoa tenha que ter uma doença crônica sem cura, ela seja obrigada para manter o seu benefício, a ficar apresentando um novo diagnóstico dando uma doença que não tem cura. Outro decreto do Lula, aliás, que saiu semana passada. Ele soltou o decreto para incluir o Bolsa Família no cálculo de renda de idoso e de pessoa com deficiência para receber o BPC. Então o cara é pobre, miserável, recebe o Bolsa Família. Só que para ele receber o BPC sendo idoso ou pessoa com deficiência, a renda da família dele tem que ser 1/4 do salário mínimo per capita, no máximo. E aí o Lula incluiu o Bolsa Família nesse cálculo, Lindbergh. Isso é cortado social. Você colocar o Bolsa Família no cálculo da renda da família para receber BPC, como que matar idoso e portador de deficiência de fome é você beneficiar o social? Foi isso, o decreto do Lula saiu semana passada. Não foi projeto de lei, não foi votado pelo Congresso Nacional, não é culpa nem do Centrão aqui, que eu combato, né, na Câmara dos Deputados, mas nem neles você pode jogar essa culpa. Foi um decreto, foi um ato unilateral do presidente. Então, a minha avaliação é o seguinte: o modelo de arcabouço fiscal é um fracasso, e é um fracasso porque ele obriga, o próprio governo se obrigou a gastar mesmo em momento de crise. Se o PIB amanhã, Lindbergh, cair 10%, o governo é obrigado a aumentar gasto em 0,6 real, que foi o modelo de arcabouço que vocês aprovaram do Haddad. Ou seja, a gente tiver na pior crise possível, a gente é obrigado a gastar mais. E aí o que acontece? Esse modelo, aprovado pelo PT, pelo Haddad, do arcabouço, em 2027 vai fazer com que 100% do orçamento seja obrigatório, ou seja, tem R$0, não tem nem um centavo para política ambiental, que não é obrigatório pela Constituição, não tem um centavo para infraestrutura, que não é obrigatório pela Constituição, não tem um centavo para farmácia popular, que não é obrigatório, não tem um centavo para Minha Casa Minha Vida, não tem um centavo para ProUni, não tem um centavo para FIES. E aí o Lindbergh vai me dizer que esse é o modelo de arcabouço que preserva o social? A gente não vai ter um centavo para nenhum desses programas que o governo vive utilizando de vitrine em 2027, e esse é um modelo bom a ser seguido? Comentários. Olha, Kim, como eu tinha te falado, você se equivocou novamente. Nessa questão de aumentar o fundo, a gente votou para manter o veto, tá? Em relação à conta de luz, Kim, ninguém mais que o governo Lula está contra aquilo.
O que teve uma votação lá dos vetos, ia cair todos os outros vetos com prejuízo grande para o governo. O governo muda a orientação, porque vai lançar uma medida provisória para ser contra aquilo. Foi essa orientação, a gente sempre segue o governo. Não fique achando que ele vai votar contra o governo no caso desse. Então foi daquelas negociações, o prejuízo de uma votação ia ser muito maior, o líder do governo, Randolph, fala sobre aquilo, e a gente muda com a medida provisória que vai sair agora. Você vai ver. Né? Em relação à educação e saúde, o que você está dizendo, mexer entre educação e saúde dentro dos municípios. Primeiro, eu não conheço um município que está sobrando dinheiro em educação. Eu não vejo isso. O professor ainda tem um salário muito maior nesse país. Foi fundamental ter colocado um piso para os professores. Então essa história do que? Em que mundo você vive? Que está sobrando dinheiro em educação e saúde. Eu acho que era a cabeça dos milionários da Faria Lima. Quer dizer, estão gastando muito. Sabe qual é o problema daqui, Vilela? O culpado é o pobre aposentado que ganha um salário mínimo. É o professor que está gastando muito. Que história é essa? Que eles estão querendo acabar são com as vinculações constitucionais. Não é só transferir de um para o outro. É diminuir a obrigatoriedade. Em vez de 18% e 15%, saúde 15%, você baixar para 12%, para 11%, para 10%. E isso assim é criminoso. É isso que a gente não concorda. O debate aqui é um debate muito bom, que é um debate franco sobre que saídas. No fundo, o grande projeto dele é aposentadoria, salário mínimo, saúde e educação. E a gente está querendo jogar para o andar de cima, mostrando que tem muita desigualdade, que a gente tem que fechar a conta do outro jeito. Quer dizer que esse decreto do BPC, Bolsa Família, eu fui atrás, isso aqui não muda rigorosamente nada, não vai tocar em uma pessoa, tá? Na próxima semana a gente vai explicar. Isso que ele falou. Isso que ele falou, não vai mudar nada. O decreto foi para se ajustar uma lei, não vai tocar em uma família mais. Podemos fazer o debate segunda-feira ou terça-feira lá em Brasília. Eu fui atrás disso aqui. Entendeu? Que às vezes vocês veem uma coisa... O decreto não inclui Bolsa Família no cálculo do BPC. Não, mas não vai pegar. Eu te mostro que garanto, nós temos certeza e convicção disso. Você falou do Haddad, eu acho que o Haddad, que você não respondeu a pergunta, que perguntaram sobre o Haddad. Eu falei do arcabouço. Eu acho que o Haddad está sendo um ministro, nesse momento, está jogando um grande papel. Essa questão da desigualdade, gente, ele fala com muita convicção. Que a gente sabe que isso é insustentável no país, entende? Então eu acho que o ministro Haddad está dando uma grande contribuição, porque dessa vez, eu falei antes que o Lula conseguiu fazer as mudanças numa outra conjuntura sem enfrentar esse debate nas desigualdades estruturais. Esse é um tema, nós temos uma chance no país de pautar para fazer uma mudança estrutural. Não é implantar o socialismo, não é tomar o poder das elites, não. É minimamente. Tem um discurso equilibrado, Vilela. Seria revolucionário se o Brasil, os ricos, pagassem impostos como os Estados Unidos, como a Alemanha, como os países europeus. Aqui não paga. Por exemplo, quando eu falo de herança, nós não estamos falando de herança para todo mundo, mas herança de milionários. Aqui no Brasil é 4%, no máximo 8%. Sabe quanto é? Nos Estados Unidos, 40%. Na Alemanha, 60%. Eu não estou defendendo que seja isso igual, mas em todo lugar tem uma situação diferente. Nada é tão atrasado do ponto de vista tributário como o Brasil. É um consenso da economia que o nosso modelo é insustentável. O negócio deles é taxar, é roubar a gente com imposto. Quando falar no rico, galera, não pega o rico, pega o pobre também, tá? Porque você acha que o rico vai ficar com prejuízo? Não vai, ele vai passar pro pobre. E assim vai, velho, não tem como. Tonto é quem acredita no PT, velho. Tonto é quem acredita neles. Né? E não só o modelo da Previdência insustentável, como o que eu coloquei, o orçamento do arcabouço fiscal no modelo aprovado pelo PT vai fazer, e isso eu queria muito escutar o Lindbergh sobre isso. Eu tô favorável. A nota do que? Do arcabouço? Jamais. Fui contra aqui, votei no arcabouço. Horroroso esse desenho, Lindbergh. Em 2027, a gente vai ter 0%, zero de orçamento discricionário. Farmácia Popular não tá na Constituição. Minha Casa Minha Vida não tá na Constituição. Né? ProUni não tá na Constituição, FIES não tá na Constituição, programas ambientais não tá na Constituição, infraestrutura não tá na Constituição, gasto com segurança não tá na Constituição, gasto com transporte não tá na Constituição. Todos isso são despesas discricionárias, a gente vai ter zero pra isso. Não vai ter dinheiro pra pagar conta de luz e conta de água de ministério. O Brasil nunca viveu isso. Nunca teve um colapso das contas públicas nessa magnitude. Nunca teve que paralisar a máquina pública por falta de orçamento discricionário. Hoje o presidente da República já governa sobre 8% do orçamento. Quando chegar o próximo presidente, que não vai ser o Lula, que eu acho que o Lula nem disputa a eleição, né, fazendo uma avaliação pessoal de que não tem nem condição de vencer e não quer ficar na biografia com a sua derrota, depois a gente pode até apostar nisso, Lindbergh, eu acho que o Lula nem candidato e até reforçando, né, segundo o discurso do Lindbergh, a população inteira tá vivendo bem, os pobres estão vivendo bem, mas tem dezenas de milhões de pessoas vivendo bem e caindo em fake news, e por isso mesmo vivendo bem tá bravo com o Lula. Eu acho impressionante a capacidade dessas fake news. Olha, Lula é candidatíssimo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O negócio do super salário você tá querendo demais, né? Por que não faz o que a gente apoia a PEC dele? Porque o governo mandou um projeto, vai mandar outro agora do super salários. Ou então vamos fazer uma coisa neutra juntando todo mundo lá. Se for PEC não resolve. Se não for PEC não resolve. Não, eu acho encaminho, porque o problema da PEC é que são 308 votos. Mas nesse ponto aqui nós temos convergência de que essa coisa é vergonhosa. Esse projeto não anda porque tem um lobby gigantesco do Ministério Público do Poder Judiciário. O governo vai apresentar outro projeto, porque aquele que está no Senado está desmoralizado. Mas tem nenhum problema de assinar a minha, não. Pode assinar aqui? Eu não queria, rapidinho porque aqui, você... Rapidinho, pode assinar aqui, Porque beija, né? A gente não assina dele, porque você não assina o nosso. Ué, vocês assinaram na legislatura passada? passada? Mas não assinaram o nosso. Ele quer que a gente dê o troféu pra ele. Tira o teu nome, vamos botar o de outro. Alguém mais neutro aqui. Alguém mais neutro. Na legislatura passada vocês não reclamaram. Agora vocês reclamaram. Porra, que sacanagem. Lindbergh, na legislatura passada, o PT inteiro assinou a minha PEC de privilégio. Nessa legislatura, você é o líder. Por que o PT não... Falta 15 assinaturas, Lindbergh. Falta assim, eu coletei 90% das assinaturas, faltam 15. A proposta é muito simples, já expliquei.
Nenhuma verba indenizatória para agente político, ó, eu tô deixando, deputado, senador, juiz, promotor, que juiz, promotor, juridicamente, agente político também, não pode ultrapassar o teto de 46, que vocês aumentaram o teto quando vocês votaram no aumento de salário de deputado, senador, juiz e promotor, que você não respondeu, aliás, eu queria que você respondesse sobre o porquê. Eu não tava nem aqui. Não, mas o PT votou, seu partido, vocês não são os militantes brabo, forte do PT, tem que defender o posicionamento do partido, dentro ou fora do mandato. Essa questão, por que quiser, assinaram antes, é o meu texto, e essa, você é o líder agora, e não assinaram agora. Vamos assinar? O seu é azul. Esqueci um ponto, e acaba com férias de 60 dias. Deixa eu tempo é contar. azul. Eu tenho concordância total sobre esse projeto. Nós estamos com um projeto também, que não é PEC. Tá aí, você vai sair daqui com uma vitória parcial. Eu não tava querendo dar o troféu total a você. Não, mas uma assinatura. Eu vou só conversar com minha bancária, mas minha tendência eu concordo. É de fazer um gesto aqui, a gente assinar e tentar ir pra isso. Tá bom? Você levou essa aqui, agora você vai votar no PL também do governo do super salário. Super salário, voto. Se cortar menos, se não tiver pegadinha, se tiver sacanagem, eu voto. Porque, igual aquele projeto que você criticou, que a Câmara votou, do PLP, que abriu um monte de exceção pra verba indenizatória, tinha um monte de sacanagem e me venderam também contra combate a super salário. E o PT votou. Ó, então essa aqui você ganhou. Eu vou conseguir esses votos pra gente assinar isso, porque é importante. Ó, rapaz, veja só. Líder do PT garante assinaturas do Partido dos Trabalhadores pra PEC. Isso aqui é tudo encenação, tá, galera? Por detrás dos bastidores é tudo um trocando figurinha com o Zap, tapinha nas costas, é uma amizade do cacete, certeza, velho. Eu Privilégio. concordo totalmente por isso, eu fui o relator do fim do 14º. Já valeu. Já, obrigado a todos, foi um prazer. Eu tô aqui caladinho querendo que você gaste seu tempo todo. Nada disso. Eu vou. Você admite então que o Petrolão aconteceu e que tinha gente do PT envolvida. Claro que teve escândalo de corrupção na Petrobras ali. Claro que teve gente do PT ali que teve envolvida. E teve gente de vários outros partidos envolvidos. E quando eu falei Fernando Henrique, não foi acusando Fernando Henrique, não. Que seja dito isso. Não foi acusando o Fernando Henrique. Dizendo que os Tá caras... dizendo que desde a época dele tinha alguma... Mas isso é depoimento dos caras todos, entendeu? É uma coisa muito estrutural. Por isso que eu acho que a saída nesse caso aqui tem que ser uma saída institucional. Fortalecer as instâncias. Fortalecer a Polícia Federal. Porque isso ameaça, inclusive, a democracia, né? Claro! É a desmoralização da democracia da política. Aí você vem aventuras autoritárias por aí que surge a partir disso. E a pergunta que eu quero te fazer, Lindbergh, é o seguinte. Então você tá me dizendo que Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que foram eleitos com voto do PT, estavam na derrubada do IOF, a serviço do mercado, contra os pobres, e por isso pautaram a derrubada? Não vou falar isso do Hugo do Davi, porque aquilo ali teve um processo mais amplo. Você viveu o que aconteceu ali. Ali eu diria o seguinte, que tem essa coalizão empresarial política, tem. Mas não tem só isso. Então os dois não têm culpa. Tem interesses. Ok, eu não vou dizer isso do Davi, do Hugo Mota. Pô, Lindbergh. Você tá querendo botar aqui... Eu já disse na Paraíba, a gente diz, ele tá precisando da sua besta lá na Paraíba, que eu sou Paraíba. Mas você Nós estamos num trabalho agora de retomar uma saída, construir uma pauta, que eu falo de benefícios tributários, faça corte de benefício tributário, né? A gente vai tentar agora um processo de construir uma saída aqui. Eu sou o líder do PT, estou no processo como esse, e que eu acho que foram muitos fatores que levaram aquilo tudo a acontecer. Eu acho que foi muito ruim o que aconteceu. Não tinha necessidade daquilo. Podia ter falado de forma franca. Ó, nós vamos fazer isso. Eu acho que foi legal aquilo acontecer às 11h35, mas agora já estamos em outro momento. Estamos no momento de tentar construir saídas, desde que preservando os mais pobres, e uma coisa que a gente não abre mão, de tributar o andar de cima. Mas então, Lindbergh, aí eu preciso te entender. Porque você acabou de passar o podcast inteiro falando porque o IOF é só no crédito do rico, é o andar de cima, é de banqueiro, quem votou tá contra pobre, e com a receita do IOF a gente ia pagar programa social, então quem tá pela derrubada do IOF é pra prejudicar o pobre. Aí eu falo, bom, só é votado quando o presidente quer. Se Hugo Mota... Ele quer intriga. Se Hugo Mota jamais tivesse pautado, se Davi Alcolumbre jamais tivesse pautado, então o pobre tava salvo, o rico tava tributado. Então, ou eles têm culpa ou eles não têm culpa. Ou você tem a posição de firme, de que é rico, de que é pra prejudicar o pobre, ou não. O Hugo Mota, não tem culpa, ele só pautou. Mas se ele não tivesse pautado, não tinha aprovado. O Davi, não tem culpa, ele só pautou. Estamos em outra fase. Agora a gente tá bem, pô, Lindbergh. Pode falar, Mike. Fala. Não, agora responde aí. Responde aí, mano. O meu tempo eu tô com 5h23. 7h18. Explica mais. Vai. Não entendi. Não entendi. Quero saber a responsabilidade de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre. Você já levou a assinatura da sua PEC. Você ainda quer tirar aqui uma caminha direta ao Hugo Mota e ao Davi. O pessoal tá falando assim ao vivo, não é? Eu já levou minha PEC, ele ainda quer levar uma declaração minha. Encenação pura, velho. Não, ou eles têm culpa ou eles não têm, Lindbergh. E aí? Tem culpa ou não tem? Não, claro que a gente reclamou. A gente acha errado. Eu reclamei, o Hugo Mota sabe que o presidente não gostou, que eu não gostei. Eu sou líder. Não foi uma situação legal. E eu tenho uma avaliação. E qual foi a resposta? Foi muito... Eu acho que agora nós temos que levar esse país à frente. A gente tem que organizar a pauta. Nós queremos muito resolver essa questão pelo lado dos benefícios tributários. Se a gente corta dessas exonerações, alivia. O IOF que fizeram tudo isso aqui, não adianta dizer que é o povo trabalhador que pagava o IOF, que não é. Eu já citei alguns exemplos aqui. O IOF é o seguinte, o cara tem uma conta lá em Nova York. Por que não pode pagar? Quando derrubaram o IOF, favoreceram esses caras. O cara que tem um negócio chamado que é um fundo, um seguro VGBL, que é um seguro de vida que você recolhe, ainda em vida. Aquilo virou, por ter uma baixa tributação, virou um investimento. Ali está se cobrando pro cara nesse ano que tem investimentos, aportes de mais de 300 mil reais, no próximo ano de 600 mil reais. Entendeu? Então eu acho que foi feito de uma forma que a gente já explicou. Eu acho que tem esse interesse empresarial, tem tudo, mas quer achar um caminho para resolver essa situação fiscal agora. Queremos votar antes do recesso dos próximos 15 dias o projeto de isenção de imposto de renda.
Um dos projetos mais importantes. O Kim Rio aqui, mas na verdade, 92% dos trabalhadores brasileiros vão estar isentos de imposto de renda. Né? E isso é a verdade, em vez do que eles falam. Beleza, aí você vai no mercado ver as coisas, tudo que você for comprar uma televisão, tudo vai estar mais caro. Por quê? Da onde que o dinheiro vai... Você acha que o dinheiro vai vir da onde, se eles taxar os ricos? Beleza, deu isenção que realmente o brasileiro merece, mas as coisas vão aumentar tudo, porque quem vai pagar é o rico, velho. O rico não vai ficar com esse BO, ele vai passar naquilo que ele vende. É isso que vai acontecer. Mas o povo não acorda pra vida, né? Chad, na verdade, não houve na história do país, eu vou dizer, um governo que criou uma situação de tamanha redução de impostos para a maioria do povo Não brasileiro. é possível, Lindbergh. Você subestima meu poder. Não, você não fica nem vermelho. Preocupado com o meu tempo. Não, não é possível. Não fale que- Não, como que você diz? O governo Lula 3 foi o governo que mais diminuiu o imposto. 92%. Calma, você tá falando de uma medida e o trabalhador vai continuar pagando o imposto de consumo mais caro do mundo. Não é aqui. só uma medida, não. Já foram tomadas outras. Foram 15 aumentos de impostos. Eram 15. R$1.903 que as pessoas pagavam. Hoje já está 2 salários mínimos. Já está 3.000. Eles se gabam disso aí, meus amigos. Sabe quanto que o salário ideal seria pro povo brasileiro? 7 mil. Pra você viver bem, pagar suas cotas, pagar suas dívidas, tudinho, fazer feira, tudo. Pra você ter um pouquinho de conforto. Teria que ser 7 mil. A América do Sul, acho que o Brasil é um dos países que paga o pior salário pro trabalhador, velho. 36. Aí eles reclamam quando a gente tenta aumentar impostos mais ricos. Fundo exclusivo que você votou. É isso. Você quer livrar a cara dos Não tem milionários. sentido eu pagar o imposto antes de realizar o lucro do meu investimento, desincentivando o investimento. O investimento gera aumento de produtividade, aumento de produtividade gera emprego e renda pro pobre. A mesma coisa o IOF, expliquei pra você. Não mexe com o grande, porque o grande vai pro mercado de capitais. O grande não depende de banco. Quem depende de banco é o médio e pequeno. E você mesmo falou que na tributação indireta, quem paga é o consumidor final. IOF é tributação indireta, não é direto o IOF. Você tá tributando crédito e dizendo que quem vai pagar é o banco. Não, quem vai pegar é o usuário do crédito. É a mesma coisa dizer que eu vou tributar o pão e quem vai pagar o imposto é o padeiro. Não, é o cara que tá comprando pão. É um imposto regulatório, não pode arrecadar. Não é verdade. Dizer isso, imposto regulatório não pode arrecadar. Agora explica aí. Não, você que levantou. Não, para o tempo. Eu perguntei. O que é isso? É uma dúvida minha. Não, Tá roubando tempo pro Lindbergh? Não, o que é isso? Eu não perguntei. Ele levantou, ele explique. Não, gasta o tempo dele. Não. Eu culpo aquele que ele já tá com uns 4 minutos de desvantagem, azar dele. Então não explica, vambora. Gente, veja só. Se um homem não sabe administrar o próprio tempo, vai administrar o seu país. Aí, ó. Meteu essa O tempo dele é absurdo, Porra, tá segurando o tempo dele. Olha. Eu agora, pessoal que tá assistindo em casa, desculpa, eu vou ficar literalmente calado por 3 minutos, aguentando o time e contendo. Vamos lá aqui. Pode falar durante 3 minutos. Não, eu acabei de, assim, o Lindbergh não rebateu um ponto do que eu falei, de que não afeta o grande, porque o grande tem acesso a banco. O pequeno e o médio que não tem acesso a banco, não tem acesso ao mercado de capitais. O pequeno e médio não tem acesso ao mercado de capitais, ele não tem capital aberto, ele não tem ação em bolsa, ele não consegue ter o financiamento barato. Porque a empresa grande, eu compro a ação do Google. E aí, quando eu tô comprando a ação do Google, o Google não precisa pegar o empréstimo do banco, porque ele tá se financiando com o dinheiro da minha ação, ele tem acesso ao mercado de capitais. Você, eu não vou lá na B3 e compro uma ação do Inteligência Limitada, porque você, coitado de você, você não tem, você não é um bilionário que vai lá e vai abrir o Inteligência Limitada em bolsa. Então o que você vai quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. O que você faz quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. Isso. E aí no banco você vai pagar mais caro. Pô. Vem cá, você disse que não tem nada a ver com o povo, mas pobre não tem nada a ver com isso. Então me explique. já. Como não tem nada a ver Já com o que povo mais pobre, você Lindbergh? é tão inteligente, como é que o cara que transfere dinheiro pra uma conta no exterior? Não é Você- transferência de não, conta pro é. exterior, é tomar empréstimo num banco. Não, não é só isso. Eu tô falando a você. Mas não tô falando que é só, Eu tô tô falando falando que é também. Eu tô falando do IOF, que você paga mandando dinheiro pro exterior. Você acha que isso é o povo? Conversa é essa. VGBL é o povo? É investidor, cara. Conversa ninguém é besta, não. Peraí também, né? Ninguém é besta aqui, não. A classe média investe em VGBL também, tá? Não é o bilionário, não é o grande. O que é Pagar porque VGBL? a professora da rede municipal... Eu gasto meu tempo pra explicar, né, safado? Tô brincando. Pô, a classe média investe em previdência privada. Aí vocês estão querendo meter a mão na previdência privada. Então o sistema previdenciário já tá quebrado. Nós Aí, estamos falando de 50 mil por depósito, acima de 50 mil, nesse ano, no próximo ano, 100 mil. o cara guardou dinheiro pra aposentadoria dele, pra velhice. Ele ainda foi obrigado a contribuir pro INSS. Sabe que não vai conseguir se aposentar porque o sistema tá quebrado. Aí quando ele paga uma previdência privada, vocês vão lá e metem a mão? Deve ser um pedreiro que tá botando 100 mil a mais, né? É isso. de classe Tem média, uma conta pra o fechar. Lindbergh. Aí você quer tirar a aposentadoria quer tirar o salário mínimo dos aposentados Mas que pra não é- fechar essa conta. Não é tirar salário mínimo de aposentado, é você promover o crescimento real da economia pra todo mundo ganhar mais. Não tem vinculação de salário mínimo pra aposentadoria nos Estados Unidos, a aposentadoria de lá ganha mais. Não tem vinculação de aposentadoria de salário mínimo no Japão, a aposentadoria de lá ganha mais do que o nosso. Então, não é uma equação diretamente proporcional como você tá colocando, senão era só a gente vincular o nosso orçamento a tudo. Vamos deixar 100% do orçamento vinculado na Constituição. Vamos colocar lá, 30% da receita corrente líquida é pra segurança pública, 20% da receita corrente líquida é pra infraestrutura. E vamos vincular o orçamento inteiro, não vamos deixar o presidente governar sobre nada, e nem vamos precisar mais eleger presidente. Só deixar a Constituição automaticamente gastar sozinha. E aí? Tô muito interessado. Fale Você mais. continue me Fale explicando. mais. Não, me explica como é que faz assim. Vincula 100%. E aí, governa como? Desenvolva mais, se você der. Não, e aí, vincula 100%, governa como? Ou joga uma questão pra ele responder. E aí, Lindbergh? Hã? Não, ok, eu cheguei numa situação aqui que eu tenho que de fato deixar você falar. Não, então eu vou fazer uma pergunta pra você. Pode, vai lá. Você vivia criticando o Roberto Campos Neto. Falando que ele era agente do mercado, que ele tava cobrando juros escorchantes, que tava explorando o povo, tava a serviço do sistema financeiro, bababi, bababó. Agora, vem o Galípolo, nomeado pelo Lula, a maior parte da diretoria do Banco Central nomeada pelo Lula, vocês têm maioria do Copom pra aprovar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem reduzir o juro a zero, vocês reduzem no Copom. Vocês nomearam a maior parte dos diretores. Vocês têm maioria. E o presidente.
Agora o Galípolo continua aumentando a taxa de juros, inclusive aumentou para além da expectativa do próprio mercado. A maior parte dos bancos consultados achava que a taxa de juros ia se manter, não ia aumentar. Vocês sempre dizem que o mercado tá faltando lá, o Galípolo foi além do mercado. Aumentou o juro para além do que os bancos esperavam. E agora você vai falar o quê do Galípolo? Eu já falei, sabe que nisso eu sou muito honesto do que eu defendo. Eu sempre fui crítico daquela política monetária. Acho que o Roberto Campos já fez uma política de sabotagem. Teve, de fato, na hora de sair, deixar armado 2 altas do Banco Central. Essa alta agora do Banco Central, sinceramente, uma visão muito conservadora, marcou, foi mais do que o mercado pediu. Eu fiz Twitter dizendo isso. Sabe por quê? Porque muita gente fala desse debate fiscal, falta dinheiro. Você sabe qual é a grande questão? Nós tivemos um déficit nominal, quando você vai olhar o déficit de todo o país, foi 998 bi. Tá? Você sabe qual foi o déficit primário dos gastos com o programa social? 11 bi. 0,09. 980 e tantos bi foi de pagamento de juros. Aqui tem uma coalizão dos seus amigos do mercado que tem uma turma no Brasil que ganha muito dinheiro com o rentismo. Isso aqui é uma verdade. O cara, hoje você abre uma padaria, você tem uma trabalheira, você investe num título de dívida pública atrelada à Selic, você ganha 15% menos a inflação. 9% e tanto sem fazer nada. Então eu tenho essa posição e declarei essa posição publicamente. Mas olha, vê o que você acabou de me falar, Lindbergh. Você falou, Roberto Campos tinha uma política de sabotagem, porque aumentou a taxa de juros. Aí quando você vai falar do Galípolo, você fala, o Galípolo foi muito conservador. Bom, porém, um fez exatamente a mesma coisa que o outro. Porque um era bolsonarista, querendo sabotar mesmo. O Galípolo eu não acho que é sabotagem. Não. Mas tá fazendo exatamente a mesma coisa. E um é sabotador, o outro é conservador. Mas tá fazendo a mesma coisa, Lindbergh, não tá? Tá. Então foi até além. Então como que um é sabotador e o outro é Porque um era bolsonarista e ia atrapalhar o Lula. E o outro é lulista. Ele está com uma visão que eu considero conservadora. Mas não creio que ele está fazendo sabotagem deliberada como fez o outro. Você me entendeu? O outro é bolsonarista, tava sabotando. Esse faz a mesma coisa, até aumenta o juro até mais do que o outro. E aí esse é conservador. É isso aí, Lindbergh. Vamos para o final. Vamos olhando pro seu assessor aí. Ô, Kim, você tem 2 minutos. O Kim foi mais habilidoso na administração aqui do tempo. Opa! Mas, 20 segundos para agradecer, só para agradecer mas eu a quero dizer que foi um debate bom, cada um alto tendo sua nível. posição, entendeu? Sim. E foi tremenda construtivo. Eu palhaçada. não conhecia todas as posições tuas aqui nessa questão do privilégio, a gente pode Isso é avançar bom. também, tá? Foi bom e vamos em frente. Foi. Depois, redes sociais e site e tudo mais. Foi uma tremenda palhaçada, um tremendo teatrinho, mas foi bom pra gente ver, né, que algumas coisas foi jogada na cara do Lindbergh, né? Galera, o link do vídeo tá aqui na descrição. Peço muito like de vocês, comentei Flávio22, até a próxima, fui.